Eles dizem o silêncio de um predador é mais perigoso que seu rugido. Mas conforme minha palma conectou com a mandíbula do homem mais temido em Seul, o silêncio não era perigoso. Era ensurdecedor. Eu não me importei com seu terno, sob medida, ou a forma como seus guardas alcançaram seus coldres. Eu apenas me importei com as lágrimas nos olhos do meu filho. Bem-vindos, meus corações ferozes e sonhadores da meia-noite. Se vocês têm estado cavalgando comigo, vocês sabem que nós não fazemos garoto encontra garota e aqui. Nós fazemos predador encontra a única mulher perigosa o suficiente para domá-lo. Nós fazemos o tipo de química que é misturada com pólvora e más decisões. Hoje nós não estamos apenas desembalando um romance. Nós estamos desembalando uma zona de guerra. Você está prestes a testemunhar uma colisão entre uma mulher que queimará o mundo por seu filho e um lorde da máfia que acabou de perceber que sua maior fraqueza compartilha seu Dena. Aperte o botão de curtir antes que o primeiro tiro seja disparado. Inscreva-se, porque sua obsessão começa agora. E esmague aquele sino de notificação, porque neste mundo o silêncio te mata. Agora, vamos assistir o dragão de Buzusan encontrar seu par. A sensação de ardor em minha mão era a única coisa me aterrando à realidade. O resto do salão de baile do Grand Hyatt havia se dissolvido em uma vinheta borrada de diamantes, smokings e suspiros chocados. 5 segundos atrás, eu era Janaya Wright, a respeitável enfermeira-chefe pediátrica no St. Mary's International, tomando água com gás morna e esperando que os doadores abrissem seus talões de cheques para a nova ala de oncologia. Agora, eu era a mulher que acabara de agredir um homem que parecia ser dono do ar que respirávamos. Eu não olhei para ele. Ainda não. Meu olhar estava ancorado no chão onde Cassian, meu mundo de 5 anos, estava limpando seus joelhos. Ele nem os tinha arranhado. Ele apenas havia tropeçado na barra de uma pesada cortina de veludo enquanto perseguia um balão rebelde. Foi um momento de nada, a desajeitação de uma criança. Mas ele havia feito disso algo mais. Levante-se, o homem havia dito. A voz havia sido um baixo barítono envolto em seda e crueldade. Lágrimas são um desperdício de hidratação. Pare de chorar como um fraco. Aquela palavra fraco, ela desencadeou uma raiva protetora em mim que contornou a lógica, contornou o medo e foi direto para a garganta. Cassian não era fraco. Meu filho podia recitar a tabela periódica antes de amarrar seus sapatos. Ele havia suportado febres que derrubariam homens adultos sem fazer um som. Ele estava chorando porque estava envergonhado, não porque estava machucado. Eu agarrei o ombro de Cassian, puxando-o para trás da saia rodada do meu vestido esmeralda. Finalmente levantando meus olhos para o homem que eu acabara de golpear. A primeira coisa que eu registrei foi o tamanho puro dele. Ele era imponente, construído como uma fortaleza envolta em um terno preto sob medida que provavelmente custava mais do que a mensalidade da minha escola de enfermagem. Seu cabelo estava penteado para trás, severo e escuro, emoldurando um rosto que era devastadoramente bonito e totalmente aterrorizante. Maçãs do rosto altas, uma mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro, e agora avermelhando ligeiramente onde minha mão havia feito contato. Ao nosso redor, a pressão do ar pareceu cair. 6 homens com fones de ouvido combinando materializaram-se das sombras, suas mãos deslizando para dentro de seus casacos. Eu conhecia aquele movimento. Eu trabalhei na emergência tempo suficiente para saber o que vem depois daquele alcance. Senhora, afaste-se. Um dos guardas latiu, sua voz tensa com pânico. Não pânico por ele, pânico por mim. Eu não recuei, eu avancei. Ele tem 5 anos, eu sibilei, minha voz firme apesar da adrenalina inundando minhas veias. Ele tropeçou. Ele não falhou em uma avaliação tática. Ele caiu.
O homem no terno lentamente virou sua cabeça de volta para o centro. Ele não olhou para seus guardas. Ele não olhou para a multidão sussurrando atrás de suas flautas de champanhe. Ele olhou para mim. Seus olhos eram vazios e escuros, desprovidos de luz, desprovidos de misericórdia. Por uma fração de segundo, um arrepio de déjà-vu chacoalhou minha espinha. Um fantasma de uma memória, um cheiro de sândalo e chuva. Mas eu o esmaguei. O homem que eu amei 6 anos atrás estava morto, enterrado em um terreno que eu nunca fui permitida visitar. Este homem era apenas mais um valentão rico que pensava que o mundo existia para ser pisoteado. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou. Seu inglês era perfeito, cortante e frio. Eu não me importo se você é o imperador do universo. Eu retruquei, apontando um dedo com unhas bem feitas para seu peito. Você não fala com meu filho desse jeito. Você não envergonha uma criança por ser criança. Se você quer intimidar alguém, tente alguém do seu tamanho. Oh, espere. Isso exigiria coragem, não exigiria? Um suspiro coletivo percorreu a sala. Alguém deixou cair um copo. Ele se estilhaçou, o som ecoando como um tiro. O guarda mais próximo a ele interveio, uma arma semi-sacada. Chefe, eu cuido! O homem levantou uma única mão. O guarda congelou instantaneamente. O controle que ele comandava era absoluto, aterrorizante. Ele deu um passo em minha direção. O cheiro me atingiu então. Tabaco caro, ar frio e algo perigosamente masculino. Meu coração batia forte contra minhas costelas, mas eu me recusei a piscar. Se eu fosse morrer esta noite na frente da elite de Seul, eu morreria de pé entre este monstro e meu filho. Coragem. Ele repetiu a palavra como se a estivesse saboreando. Ele estendeu a mão, seu polegar roçando o canto de seu lábio onde eu o havia atingido. Você tem terríveis instintos de sobrevivência, senhorita. Certo, eu disse levantando meu queixo. E meus instintos estão bem. Eu só tenho baixa tolerância para idiotas arrogantes. Ele me encarou por um longo e agonizante momento. Ele apenas encarou. Eu esperava raiva. Eu esperava que ele estalasse os dedos e me fizesse ser arrastada para fora. Mas em vez disso, seus olhos se estreitaram, examinando meu rosto com uma curiosidade clínica, quase predatória. Era como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que não havia percebido que faltavam peças. Então seu olhar mudou. Ele olhou para além de mim, para baixo. Eu me enrijeci, dando um passo para o lado para bloquear Cassian. Mas Cassian, meu menino brilhante, curioso e frustrantemente corajoso, saiu de trás do meu vestido. Cassian não se encolheu. Ele não chorou. Ele ajustou sua pequena gravata borboleta, inclinou a cabeça para o lado e olhou para o gigante imponente com uma expressão de intensa análise calculista. Era o mesmo olhar que Cassian dava a complexos conjuntos de Lego ou problemas de matemática difíceis. O homem congelou. A fria indiferença em seu rosto fraturou, seus olhos fixos nos de Cassian. Cassian o encarou de volta, sua pequena testa franzida daquela maneira séria e específica que ele sempre fazia quando pensava muito. Ele cruzou seus pequenos braços sobre o peito, um gesto tão inato, tão inconscientemente arrogante, que espelhava o homem em pé à sua frente perfeitamente. A respiração do homem engasgou. Foi sutil, mal um tremor em seu peito. Mas eu vi. Ele deu um passo mais perto de Cassian, ignorando os guardas, ignorando-me, ignorando a gala. Ele se agachou. Ele estava no nível dos olhos do meu filho agora. O homem estendeu uma mão, hesitando pela primeira vez. Ele não tocou Cassian, mas seus dedos pairaram perto do rosto do menino como se sentissem o calor irradiando dele. Ele olhou para o arco afiado das sobrancelhas de Cassian, o conjunto teimoso de sua mandíbula, a profundidade escura e inteligente de seus olhos. Você não está mais chorando, o homem disse suavemente. Foi ineficiente, Cassian respondeu, sua voz aguda clara e chocantemente calma. E você é rude.
O homem não ficou com raiva. Um sorriso lento, carregado de descrença, tocou seus lábios. Ele olhou para mim, levantando-se em sua altura total. A frieza havia sumido, substituída por um choque intenso e ardente que me fez sentir um nó no estômago. Ele olhou de Cassian para mim e depois de volta para Cassian. Ele viu a marca de nascença no pescoço de Cassian, o pequeno formato de lua crescente. Sua mão foi para seu próprio pescoço, tocando inconscientemente o colarinho de sua camisa, onde eu sabia instintivamente que uma marca correspondente estava escondida. Aquele fogo em seus olhos, ele sussurrou, sua voz rouca, perdendo sua borda polida. Eu o vi no espelho todas as manhãs da minha vida. Ele deu um passo em minha direção, invadindo meu espaço pessoal. Seu olhar perfurando minha alma, despindo os anos, os segredos e as mentiras. Quem é você, Genia? Wright. A pior parte não eram as armas. Não era a forma como a equipe de segurança formou uma falange apertada e impenetrável ao nosso redor. Era o silêncio da sala. Momentos atrás, essas pessoas estavam tomando Pinot Noir vintage e discutindo deduções fiscais filantrópicas. Eram médicos, políticos, celebridades, pessoas que afirmavam defender a justiça e a ordem. Mas quando o homem que eu conhecia como Han colocou uma mão proprietária na parte inferior das minhas costas, um toque que queimou através da seda do meu vestido como uma marca, a multidão se separou. Eles se dividiram como o Mar Vermelho. Mas não havia Moisés aqui, apenas um tubarão guiando sua presa para águas mais profundas. Eu cruzei o olhar com o chefe de cirurgia, um homem com quem eu havia tomado café naquela mesma manhã. Ele desviou o olhar, subitamente fascinado pela escultura de gelo no canto. Esse foi o momento em que eu entendi a verdadeira geografia de Seul. Havia a cidade no mapa, aí então havia a cidade que ele possuía. Ande, Shango murmurou, sua voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvi-lo. Não era um pedido. Eu apertei meu aperto na mão de Cassian. Meu filho, sentindo a mudança na pressão atmosférica, permaneceu estranhamente quieto. Ele não perguntou para onde íamos. Ele apenas acompanhou meu passo, seus pequenos sapatos de couro envernizado clicando em ritmo com o baque pesado das botas de combate nos cercando. Nós fomos varridos para fora do salão de baile, através do lobby dourado e para o ar noturno úmido. Um comboio de veículos pretos esperava na calçada como carros funerários, esperando por uma procissão fúnebre. O carro da frente, um Maybach elegante e monstruoso, tinha sua porta traseira aberta por um homem com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha. Entre, Shango ordenou. Eu hesitei, meus saltos cavando no pavimento. Meu carro está na garagem. Eu tenho que. Seu carro será descartado ou devolvido. Importa muito pouco. Ele me empurrou, não rudemente, mas com uma força implacável. Entre! Eu entrei. Não havia escolha. Não com Cassian ao meu lado. A porta se fechou com a finalidade de uma tampa de caixão, nos selando em um vácuo de luxo aterrorizante. O interior do Maybach era um assalto sensorial. Cheirava a couro rico e flexível, que nunca havia visto uma partícula de poeira misturado com o cheiro agudo e gélido de vodka cara e tabaco. Mas por baixo disso estava o cheiro dele, sândalo, chuva, um fantasma que eu havia passado 6 anos tentando exorcizar dos meus pulmões. Isso colidia violentamente com a realidade da minha vida. O leve cheiro persistente de antisséptico hospitalar em minha pele. E o cheiro dos lanches de frutas de morango artificial atualmente amassados no bolso da calça de Cassian. 2 mundos colidindo no banco de trás de um carro que custava mais do que meu prédio inteiro de apartamentos. O motor ronronou para a vida, uma besta silenciosa acordando. Enquanto o carro se afastava, as luzes da cidade de Seul se borraram em listras de neon, azul, vermelho, dourado. Eu olhei pela janela, forçando minha respiração a permanecer uniforme. 6 anos atrás,
Eu era uma estudante de enfermagem em um programa de estudos no exterior. Ele era apenas Han, o mistério sombrio e bonito que conheci em um bar de jazz em Ewan. Tivemos 3 meses. 3 meses de fogo e segredos, e noites onde o mundo fora da porta do quarto deixou de existir. Então veio o telefonema, a voz de um estranho. Houve um acidente. Violência de gangues. Ele se foi. Não venha ao funeral se quiser permanecer viva. Eu o havia lamentado. Eu havia chorado até minha garganta sangrar. Eu havia retornado para a América, quebrada, carregando uma vida secreta dentro de mim. Eu nomeei meu filho Cassian, um nome que soava tão profundo e sem fim quanto o oceano, porque Han havia me dito uma vez que queria ver o Pacífico. Voltei para a Coreia um ano atrás para a posição no St. Mary's, porque o salário era incrível, e eu queria que Cassian conhecesse sua herança. Eu pensei que estava segura. Eu pensei que estava andando em um cemitério, não em um covil de leões. Eu não sabia que Han era Han Chang-gu, o titã de Buseolsan. Ele não pisca muito. A voz quebrou minha espiral interna. Eu virei. Chang-gu não estava olhando para mim. Ele estava sentado no banco oposto, suas longas pernas cruzadas, encarando Cassian. Cassian estava sentado ao meu lado, suas mãos dobradas ordenadamente em seu colo, o encarando de volta. A maioria das crianças chora nesta situação. Chang-gu observou, seu tom clínico distante. Eles sentem o perigo. Eles choram por suas mães. Eu estou calculando a probabilidade de fuga, Cassian disse. O ar saiu do carro. Os olhos de Chang-gu se arregalaram. Apenas uma fração. Um lampejo de algo. Orgulho brilhou na escuridão de seu olhar. E, Chang-gu perguntou, qual é a probabilidade? Baixa, Cassian admitiu, soando desapontado. As maçanetas estão desativadas. O vidro é de policarbonato reforçado. E você tem 4 guardas no veículo que segue. Eu apertei a mão de Cassian com força. Cassian, quieto. Deixe-o falar, Chang-gu comandou, seu olhar voltando-se para mim. O calor em seus olhos era quase insuportável. Ele é mais inteligente do que você era na idade dele. Você sempre foi impulsiva, agindo com o coração, dando tapas em homens que você não conhece. Eu conheci um homem uma vez, eu disse, minha voz tremendo com uma raiva que eu não conseguia suprimir. Mas ele morreu. Aparentemente, ele era um mentiroso também. A mandíbula de Chang-gu se apertou. Um músculo agitou em sua bochecha. Eu não menti, Jana. Eu fui apagado. Há uma diferença. Diga isso para as velas que eu acendi. Eu cuspi. Diga isso para o filho que eu criei sozinha, porque eu pensei que o pai dele estava apodrecendo na terra. As palavras pairaram pesadas no ar. O filho que eu criei sozinha. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. Por um segundo, meu coração parou. Temendo uma arma, mas ele tirou um tablet preto fino. Ele tocou na tela 2 vezes e o girou no console central para me encarar. Era um dossiê digital. Meu rosto me encarava da tela, minha foto da carteira de motorista, meu histórico de trabalho no St. Mary's, meu endereço atual em Mapogu, meus registros bancários e então uma certidão de nascimento. Cassian, certo? Pai desconhecido. Minha equipe levou 4 minutos para vasculhar o banco de dados do hospital. Ele disse, sua voz caindo 1/8. Eu sei onde você mora. Eu sei que você compra mantimentos nas noites de terça. Eu sei que você trabalha no turno da noite às quintas. Eu sei tudo, Janaya. Se você me ameaçar você... Ele riu, um som escuro e sem humor. Eu não preciso ameaçar o que já é meu. O carro começou a desacelerar. Eu olhei pela janela. Nós não estávamos indo em direção ao rio, em direção ao distrito residencial, onde meu pequeno apartamento seguro esperava. Nós estávamos subindo as colinas, em direção às propriedades privadas que pairavam sobre a cidade como gárgulas.
Os portões de ferro de um enorme complexo estavam se abrindo à nossa frente. Este não é o caminho para Mapogu, eu disse, pânico finalmente escorrendo em minha voz. Leve-nos para casa agora. Shango inclinou-se para a frente. Ele se moveu com uma velocidade súbita e embaçada de uma víbora. Antes que eu pudesse recuar, sua mão estava no banco de couro ao lado da minha cabeça, me encurralando. Seu rosto estava a centímetros do meu. Eu podia sentir o calor irradiando dele, cheirar o perigo e o desejo misturados em um potente coquetel que me fez girar a cabeça. Seus olhos escuros percorreram meu rosto, procurando pela garota que ele perdeu e encontrando a mulher que o sobreviveu. Eu não acredito em fantasmas, Janaya, ele sussurrou, a vibração de sua voz zumbindo contra minha pele. Mas eu estou olhando para uma mulher que eu vi enterrada 6 anos atrás e um menino que tem os olhos do meu pai. Não vamos para seu apartamento. Ele se afastou quando o carro parou dentro dos muros do complexo. Os pesados portões batendo, fechando-se atrás de nós, selando nosso destino. Você está vindo para a fortaleza. Se o Maibach era uma jaula, o prédio onde chegamos era o bloco de prisão. Eles chamavam de residência, mas isso era uma mentira. Era um monólito de calcário cinza e vidro, à prova de balas esculpido na encosta, como uma cicatriz. Não havia canteiros de flores, nem tapetes de boas-vindas. Apenas paredes altas com sensores e câmeras que rastreavam nossa chegada com indiferença mecânica. Era bonito da maneira que um bombardeiro furtivo é bonito, elegante, caro e projetado para matar. O carro parou em uma entrada circular que parecia mais um heliporto. A porta se abriu com um clique. Cassian, eu disse, minha voz tensa, fique perto de mim. Eu gosto da arquitetura. Cassian observou, olhando para a imponente estrutura brutalista. É muito defensável. Shango saiu, abotoando seu casaco. Ele não olhou para a casa. Ele olhou para o perímetro, seus olhos vasculhando por ameaças que não existiam. Ele nos sinalizou para seguir. Nós entramos em um foyer que poderia ter engolido todo o meu complexo de apartamentos. Os pisos eram de mármore preto polido a um brilho espelhado que refletia nossas silhuetas distorcidas. O ar estava gelado, cheirando a ozônio e silêncio. Mas o silêncio não durou. Chefe! O grito veio do corredor à esquerda. Um conjunto de portas duplas se abriu e 3 homens tropeçaram para dentro, arrastando um quarto homem entre eles. O homem ferido estava pálido, segurando seu abdômen, sangue escorrendo por seus dedos e pingando no piso de mármore impecável. Emboscada na rota sul, um dos homens ofegou. Eles estavam esperando o carro isca. Shangu não estremeceu. Ele não correu para a frente. Ele permaneceu perfeitamente imóvel, seu rosto uma máscara de fúria fria. O médico está aqui? Trânsito, o guarda ofegou. Ele está a 20 minutos de distância. Minho está desfalecendo, chefe. O homem ferido gemeu, seus joelhos cedendo. Eles o deixaram cair no chão, o cheiro metálico de sangue instantaneamente sobrepujando o perfume caro na sala. Eu olhei para o homem no chão. Ele era jovem, muito jovem. Seus lábios estavam ficando azuis. Eu não pensei. Eu não calculei. A parte de mim que era uma cativa lá assustada desapareceu, substituída instantaneamente pela parte de mim que comandava a emergência pediátrica mais movimentada de seu. Deite-o de costas, eu lati, soltando a mão de Cassian. Agora os guardas congelaram, olhando para mim com confusão. Eu gaguejei, eu gritei, passando por cima do tapete caro e caindo de joelhos ao lado do homem sangrando. Deite-o de costas para manter o fluxo sanguíneo para o cérebro. Você, eu apontei para o guarda-maior, me dê seu cinto agora. Eu não esperei por permissão. Eu arranquei a gravata de seda do pescoço do menino ferido e a pressionei na ferida. Ele gritou, mantenha a pressão aqui. Eu ordenei ao guarda que o segurava. Eu olhei para Shango. Ele não estava se movendo.
Ele estava me observando. Seus olhos estavam escuros, dilatados, fixos em minhas mãos manchadas de sangue. Não fique aí parado posando. Eu preciso de um kit médico. Gase sorofisiológico, hemostático. Se tiver, e tire meu filho da sala. Xangu piscou, o transe se quebrando. Ele estalou os dedos. Faça o que ela diz. Leve o menino para a biblioteca. Mãe, a voz de Cassian vacilou. Vá, Cassian, eu estou trabalhando. Enquanto os guardas se apressavam, obedecendo minhas ordens com eficiência aterrorizada. Eu fui trabalhar. Eu limpei a ferida, verifiquei seus sinais vitais e estabilizei sua pressão em queda. Por 10 minutos, eu não era uma prisioneira. Eu era a enfermeira-chefe. Eu estava no controle. Quando o médico da casa correu para dentro, sem fôlego e suando, o sangramento havia parado. Eu me levantei, limpando minhas mãos em uma toalha que uma empregada havia me entregado. Meu vestido esmeralda estava arruinado, manchado com o carmesim escuro do sangue de um estranho. Eu olhei para cima. Xangu estava encostado em um pilar de mármore, seus braços cruzados. Ele não havia olhado para o homem ferido uma vez. Ele havia apenas olhado para mim. A expressão em seu rosto era aterrorizante. Não era gratidão, era posse. Era o olhar de um homem que acabara de descobrir uma arma que não sabia que possuía. Limpe-a, ele disse suavemente para a empregada. Então traga-a para meu escritório. 30 minutos depois, eu bati a pesada porta de carvalho de seu escritório atrás de mim. Eu havia esfregado o sangue das minhas mãos, mas não conseguia esfregar a adrenalina. Eu estava usando um hobby novo que eles haviam fornecido, de seda, preto, grande demais, porque eles haviam levado meu vestido para ser limpo. Xangu estava sentado atrás de uma mesa que parecia ter sido esculpida do casco de um navio. Ele estava servindo 2 copos de líquido âmbar. Você tem mãos firmes, ele disse, deslizando um copo pela superfície de mogno. Eu quero meu filho, eu disse, ignorando a bebida. E eu quero um carro para nos levar para casa. Casa, ele repetiu. Ele pegou um controle remoto e apertou um botão. A parede atrás dele, que eu pensei ser um painel sólido, deslizou para abrir, revelando uma tela enorme. Nela havia uma transmissão ao vivo de um prédio de apartamentos. Meu prédio de apartamentos. Eu o comprei, ele disse casualmente, tomando um gole de sua bebida. Eu congelei. O quê? O prédio? O terreno onde ele fica. Eu o comprei há 20 minutos. Minha holding também acabou de pagar os 40 milhões restantes de um de seus empréstimos da faculdade de enfermagem. E puramente por eficiência, eu mandei sua carta de demissão para o St. Mary's. A sala girou. Você não pode fazer isso. Eu posso. Eu fiz. Ele se levantou, andando ao redor da mesa. Você está sem teto, desempregada e sem dívidas. Você não tem para onde ir, Jania. Seu filho da... Eu arremessei-me para a mesa, pegando a pesada pasta de arquivo que estava lá, o contrato, e atirando-a contra o peito dele. Papéis se espalharam pelo chão como confete. Eu não sou um pedaço de propriedade que você pode adquirir. Eu sou uma mãe. Eu sou uma profissional. Exatamente, ele disse, sua voz caindo para um rosnado. Ele invadiu meu espaço, me forçando para trás, até meus quadris atingirem a borda da mesa. Ele não me tocou, mas me encurralou com seu corpo, suas mãos plantadas na madeira de cada lado da minha cintura. Você é uma profissional. Ele sibilou, seu rosto a centímetros do meu. E eu preciso de uma profissional. Você salvou o meu homem lá embaixo. Você tem fogo. Você tem habilidades. Eu não trabalharei para um criminoso. Você trabalhará para o pai do seu filho. O ar saiu dos meus pulmões. Cassian é um alvo agora, ele disse. A crueldade em sua voz substituída por uma honestidade dura e brutal. Meus inimigos estavam naquela gala. Eles o viram. Eles me viram. Olhe para ele. Se você sair por aquela porta, você não chegará à estrada principal antes que alguém o rapte para me atingir. É isso que você quer? Você quer o sangue dele em suas mãos? Jania, você fez isso.
Eu sussurrei, lágrimas de raiva ardendo meus olhos. Você trouxe este perigo para nós. E agora eu sou a única parede de pé entre ele e o fogo. Ele estendeu a mão, seu polegar roçando o ponto de pulso em meu pescoço. Meu coração batia forte contra seu dedo. Ele podia sentir meu medo. Ele podia sentir meu ódio. E Deus me ajude. Ele podia sentir a faísca traiçoeira de eletricidade que ainda arcava entre nós após 6 anos de silêncio. O trabalho é simples, ele murmurou. Você fica aqui, você mora aqui, você é o protetor dele. Você é meu consultor médico particular. Você tem acesso total a tudo, exceto a saída. E se eu recusar, você não recusará. Ele se inclinou, seus lábios roçando minha orelha, seu calor me envolvendo completamente. Você pode me odiar, Janaya. Você pode tentar fugir. Mas cada respiração que aquele menino dá agora é protegida pelo meu sangue. Você entregou sua liberdade no momento em que me deixou ver o rosto dele. A luz do sol não entrava nesta casa. Ela tinha acesso permitido. Acordei em uma cama grande o suficiente para dormir uma família de 5 pessoas, emaranhada em lençóis de algodão egípcio, com uma contagem de fios tão alta que pareciam água contra minha pele. Por um momento, apenas uma fração de segundo entre sonhos e vigília. Eu estendi a mão para o despertador em meu apertado apartamento em Mapogu. Minha mão atingiu mármore polido e frio. A realidade voltou. A gala, o tapa, a fortaleza. Eu joguei as cobertas e fui para o closet. Era maior que minha antiga cozinha e estava cheio. Fileiras de roupas penduradas como soldados silenciosos. Sedas, cachemiras, veludos. Tudo estava no meu tamanho. Tudo cheirava a sachês de lavanda e dinheiro. Ele estava tentando vestir uma boneca. Eu passei a mão sobre um vestido de noite sem costas, que custava mais do que um transplante de rim. Hoje não, Satanás, eu murmurei. Eu ignorei os babados e as peças de sedução. Encontrei um par de calças de cintura alta e pernas largas em um cinza ardósia severo e uma blusa branca impecável que abotoava até o pescoço. Eu não me vesti para um encontro. Eu me vesti para um turno. Se eu fosse ser a consultora médica, eu ia parecer uma. O jantar foi um exercício e absurdo. A mesa de jantar era uma laje de obsidiana longa o suficiente para pousar um avião. Xangu sentou-se à cabeceira, parecendo um rei em um trono escuro. Cassian e eu estávamos sentados à sua direita. A distância entre nós e ele parecia um cânion. O silêncio só era quebrado pelo tilintar da prata contra a porcelana. Servos moviam-se como fantasmas, colocando pratos de carne wagyu e batatas com infusão de trufas à nossa frente. Eu encarei o prato. Então olhei para o chefe que pairava nervosamente perto da porta. Isso é um pesadelo cardíaco pediátrico, eu anunciei. O chefe enrijeceu. Xangu parou de cortar seu bife. Com licença? Xangu perguntou, sua voz baixa. O teor de sódio desta molho sozinho é suficiente para desencadear uma crise hipertensiva. Eu disse apontando meu garfo para a carne. E para uma criança de 5 anos, seus rins ainda estão se desenvolvendo. Ele precisa de macronutrientes equilibrados, não de um ataque cardíaco guarnecido com folha de ouro. Eu olhei para Xangu. Você quer que ele seja protegido? Comece com suas artérias. Traga-nos alguns vegetais no vapor e frango grelhado. Sem sal. O chefe parecia aterrorizado, esperando a ordem de execução. Xangu me encarou. Ele mastigou lentamente, engoliu, e então um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Ele olhou para o chefe. Você ouviu a consultora. Vegetais, sem sal. Enquanto o chefe se apressava para longe, Xangu encostou-se girando seu vinho. Você é difícil de agradar, Janier. Eu não estou aqui para ser agradada, eu retruquei, cortando a carne de Cassian em pedacinhos. Eu estou aqui para manter meu filho vivo, mesmo que seja de sua hospitalidade. Após o jantar, nos retiramos para a sala de jogos.
Se meu apartamento era uma caixa de sapatos, esta sala era uma loja de brinquedos. Tinha prateleiras do chão ao teto de conjuntos de Lego, raras figuras de ação e uma estação de codificação que rivalizava com a configuração da NASA. Mas apesar da abundância, a sala parecia estéril, fria. Cassian sentou-se no centro do tapete felpudo, desmontando um complexo braço robótico que havia encontrado. Ele estava quieto, muito quieto. Ele não havia falado desde que chegamos. Eu sentei na poltrona da janela observando-o, meu coração doendo. Ele estava internalizando o estresse. Ele era como uma pequena esponja absorvendo a tensão desta casa. Então eu senti o formigamento na nuca. Eu escaneei a sala. Lá, escondido no olho de um urso de pelúcia na prateleira alta, o brilho de uma lente. Eu me levantei, caminhei diretamente para a prateleira e encarei diretamente o olho de vidro. Eu sei que você está observando, eu disse, minha voz afiada. Você fica em sua torre olhando para telas como um covarde. Se você quer conhecê-lo, desça aqui. Pare de estudá-lo como um rato de laboratório e converse com seu filho. Eu mantive o olhar por 10 segundos. Então a pesada porta atrás de mim abriu com um clique. Eu virei. Shango estava lá. Ele havia dispensado seu casaco. Suas mangas estavam arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços encordoados de músculo e uma tatuagem de um dragão enrolado em seu pulso, uma marca que eu me lembrava de traçar com meus dedos uma vida atrás. Ele não olhou para mim. Ele passou por mim carregando o cheiro de sândalo e chuva e sentou-se no tapete oposto a Cassian. Cassian não olhou para cima. Ele estava lutando com o servo motor do braço robótico. Changu o observou por um longo minuto. Ele não arrulhou, ele não usou uma voz de bebê. O torque está muito alto, Changu disse. Sua voz era profunda, retumbando na sala silenciosa. Cassian pausou. Ele olhou para o robô e depois para Changu. Precisa de aderência, Cassian disse, sua testa franzida. Não pode ter aderência se a engrenagem escorrega, Changu rebateu. Ele estendeu a mão. Posso? Cassian hesitou. Ele era possessivo com seus projetos, mas ele assentiu. Changu pegou a pequena chave de fenda. Suas mãos, geralmente instrumentos de violência, eram chocantemente precisas. Ele ajustou um parafuso de tensão dentro do mecanismo. Um movimento tão sutil que eu mal ouvi. Você tem que ignorar o limitador. Changu murmurou, devolvendo-o. Regras são para o hardware. O software as anula. Cassian pegou o robô de volta. Ele digitou um comando rápido no tablet anexado. O braço ganhou vida, fechando-se com perfeita precisão e velocidade, 2 vezes mais rápido do que o manual dizia que deveria ir. Os olhos de Cassian se arregalaram. Ele olhou para o robô, então para Changu. A admiração em seu rosto foi instantânea e terrivelmente pura. Você o hackeou, Cassian sussurrou. Eu o otimizei, Changu corrigiu. E então aconteceu. Cassian jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Não foi uma risada educada. Foi uma risada vinda do fundo do estômago. Um som de puro deleite não adulterado. Foi um som que eu não ouvia desde que deixamos a América. Ele ricocheteou nas paredes frias, aquecendo a sala instantaneamente. Faça de novo, Cassian exigiu, empurrando outro robô para o homem mais perigoso da Coreia. Changu congelou. O som daquela risada pareceu atingi-lo mais forte do que meu tapa. Ele olhou para o menino, seu menino, e a máscara do chefe da máfia rachou. Pela primeira vez eu vi o homem por baixo. O homem que havia sido solitário por 6 anos. Ele pegou o segundo robô. Ok, observe atentamente. Eu estava no canto, meus braços cruzados ao redor de mim, sentindo um nó perigoso se formar em minha garganta. Eu queria odiá-lo. Eu precisava odiá-lo, mas observando-os, 2 gênios com os mesmos olhos, falando uma linguagem que só eles entendiam, isso corroía minha armadura. 1 hora depois,
Cassian estava dormindo no tapete, agarrado ao robô. Eu o levei para a cama no quarto adjacente, cobrindo-o. Quando voltei para o corredor, Xangu estava esperando. As luzes estavam baixas, projetando longas sombras sobre o mármore. Ele estava encostado na parede, olhando para o chão. Quando ele olhou para cima, o ar entre nós ficou tenso, carregado de uma eletricidade que me fez arrepiar a pele. Ele é brilhante, Xangu disse suavemente. Como você. Ele é teimoso, eu respondi, minha voz mal um sussurro. Como você. Xangu se afastou da parede e deu um passo em minha direção. Ele parou um pouco fora da distância de toque. O cheiro dele era avassalador, masculino, inebriante, intoxicante. Ele olhou para a porta fechada do quarto de Cassian. Depois de volta para mim. Seus olhos estavam escuros, girando com um conflito que espelhava o meu. Eu te trouxe aqui para proteger meu sangue. Ele disse, sua voz rouca como cascalho sobre seda. Eu pensei que estava garantindo um ativo. Ele olhou para minha boca, depois para meus olhos. A intensidade de seu olhar me prendeu no lugar. Eu não percebi, ele sussurrou, que você seria a única a fazê-lo começar a bombear novamente. O céu sobre Seul não apenas quebrou, ele se estraçalhou. A tempestade havia chegado do Mar Amarelo 1 hora atrás, transformando a noite em uma luz estroboscópica violenta de roxo e branco. O trovão não era um estrondo, era uma detonação. Ele sacudiu as paredes de calcário da fortaleza, chacoalhando o vidro reforçado como uma jaula sendo chutada por um gigante. Para a maioria das pessoas, era apenas o tempo. Para mim, era uma máquina do tempo. Rachado. Bum! Eu recuei, deixando cair o copo de água que eu estava tentando beber no santuário do meu banheiro. Ele se espatifou contra o azulejo, mas eu não o ouvi. Eu ouvi o eco de fogo de morteiro. Eu senti o cheiro de cordite e borracha queimada. A dor fantasma no meu ombro esquerdo inflamou. Uma dor aguda e mordaz que não tinha nada a ver com pressão barométrica e tudo a ver com uma vida que eu havia enterrado sob uniformes e diplomas de enfermagem. Eu não podia ficar no quarto. As paredes pareciam muito próximas, muito parecidas com um bunker. Eu apertei o cinto do meu hobby de seda, uma tira de tecido prateado que parecia uma segunda pele, e abri a porta. O corredor estava escuro, a única luz vindo dos relâmpagos piscando pelas clarabóias, iluminando o chão de mármore em breves explosões fantasmagóricas. Eu caminhei em direção ao salão principal. Eu precisava de espaço. Eu precisava ver a tempestade para provar ao meu coração acelerado que as explosões eram apenas a natureza, não feitas pelo homem. Eu não estava sozinha. O salão principal era uma caverna de sombras. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da violência lá fora. De pé na frente delas, silhuetado contra o caos, estava Xangu. Ele segurava um copo de líquido âmbar em uma mão. A outra repousava contra o vidro frio da janela. Ele observava o relâmpago atingir as colinas com uma quietude que era antinatural. Ele parecia estar comandando a tempestade ou talvez negociando com ela. Eu deveria ter voltado, mas meus pés estavam descalços, silenciosos nos tapetes, e eu fui atraída por ele como uma mariposa para uma chama que inevitavelmente queimaria suas asas. Você não consegue dormir, ele disse. Ele não se virou. Ele não precisava. O homem tinha os sentidos de um lobo. O trovão é alto, eu menti. Minha voz firme, mas rouca. Mentiroso. Ele se virou. Então um raio rasgou o céu, inundando a sala com uma luz branca dura e cegante. Ela desnudou as sombras. Ela desnudou minhas defesas. O hobby que eu usava era fino. A luz atravessou a seda. Mas, mais importante, ela pegou a pele exposta do meu ombro, onde o tecido havia escorregado. Lá, marcada contra a pele suave e escura do meu deltoide, e descendo em direção à minha escápula, estava um mapa de violência, uma cicatriz queloide irregular e feia.
Não era o corte limpo de um bisturi cirúrgico. Era o rasgo bagunçado e caótico de estilhaços. Uma lembrança de uma missão médica perto da DMZ que o registro oficial dizia nunca ter acontecido. Shango congelou. O copo em sua mão inclinou. O gelo tilintou suavemente. Seus olhos, geralmente tão guardados, arregalaram-se. Ele não estava olhando para meu rosto. Ele estava olhando para a cicatriz. A escuridão retornou quando o relâmpago se desvaneceu, mas a imagem estava queimada na sala. Jania, ele respirou. O nome soou como uma oração e uma maldição. Ele colocou o copo em uma mesinha lateral, com um baque pesado, e atravessou a sala. Ele se moveu com uma graça predatória, fechando a distância entre nós até que eu pudesse sentir o cheiro do uísque em seu hálito e o calor irradiando de seu peito. Eu instintivamente recuei, puxando o hobby para me cobrir. Não me mostre, ele comandou. Não foi um grito, foi um sussurro envolto em ferro. Não é nada, um acidente de carro anos atrás. Outra mentira. Ele estendeu a mão. Sua mão, grande e calejada, pairou sobre meu ombro. Ele não me agarrou. Ele esperou. O ar entre nós estalou, carregado com mais eletricidade do que a tempestade lá fora. Eu sei como é um acidente de carro. Isso é uma queimadura. Isso é metal rasgando a carne. Isso é guerra. Ele gentilmente, quase reverentemente, empurrou a seda para o lado. Eu parei de respirar. Ninguém havia tocado aquela cicatriz em anos. Não desde que Cassian nasceu. Era minha vergonha secreta, meu lembrete da violência de que eu era capaz. Suas pontas dos dedos roçaram a pele elevada. Seu toque foi chocantemente frio contra minha carne ardente. Ele traçou a linha irregular da cicatriz. Seu toque leve como pena, explorando a topografia da minha dor. Quem fez isso com você? A raiva em sua voz era aterrorizante. Era um rosnado baixo e vibrante que parecia vir do centro da terra. Ele não estava enojado. Ele estava furioso, não comigo, mas por mim. Foi uma vida diferente, eu sussurrei, tremendo sob seu toque. Antes de Cassian, antes de eu aprender que curar era mais difícil do que matar. Seus olhos se voltaram para os meus. A admissão pairou no ar. Mais difícil do que matar. Ele olhou para mim com uma nova expressão. A curiosidade havia sumido, substituída por um reconhecimento escuro e fervente. Ele viu o monstro em mim, a sobrevivente, e ele não fugiu. Ele a acolheu. Nós somos um conjunto perfeito. Então, ele murmurou. Ele pegou minha mão e a guiou para seu peito, pressionando minha palma plana contra sua camisa social. Eu podia sentir o baque pesado e poderoso de seu coração. Sob sua camisa, eu sentia as saliências de algo duro, tecido cicatricial grosso correndo por suas costelas. Uma faca, ele disse simplesmente. Quando eu tinha 12 anos, o rival do meu pai pensou que eu era muito lento. Ele estava errado, mas ele deixou um lembrete. Ele deu um passo mais perto. Estávamos peito a peito agora. A tempestade rugia lá fora, o vento uivando contra o vidro, mas dentro o silêncio era pesado, denso de desejo. Ele olhou para mim, seus olhos vasculhando meu rosto, caindo para meus lábios. Minha respiração engasgou. Meu corpo me traiu. Inclinando-me para ele, buscando seu calor, buscando o esquecimento que só ele podia oferecer. Sua mão moveu-se do meu ombro para cortar meu pescoço. Seu polegar roçou minha mandíbula. Ele abaixou a cabeça. Eu fechei os olhos, inclinando meu queixo para cima, esperando pela colisão. Seu hálito pairou sobre meus lábios. Jania. Eu podia sentir o gosto do uísque em sua língua. Eu podia sentir o perigo. Eu o queria. Deus, eu o queria. Mas então ele congelou. A mão em meu pescoço apertou por uma fração de segundo, então soltou. Ele recuou, colocando um pé de espaço frio e vazio entre nós. Meus olhos se abriram.
Ele estava olhando para mim, seu peito ofegando ligeiramente, suas pupilas dilatadas com uma fome que me aterrorizava. Mas sua mandíbula estava travada em uma linha de controle brutal. Vá dormir, Jania. Ele ofegou, sua voz rouca, como se estivesse engolindo vidro. Volte para seu quarto, Shengu. Vá, ele ordenou, virando as costas para mim para encarar a tempestade novamente. Ele agarrou seu próprio pulso, a tatuagem de dragão flexionando, como se estivesse se contendo para não estender a mão novamente. Vá antes que eu esqueça que você é minha funcionária. Vá antes que eu esqueça que você é apenas a mãe de Cassian. Eu fiquei ali por um momento, tremendo, minha pele fria onde sua mão estivera. A rejeição ardeu, mas por baixo dela eu ouvi o aviso. Ele não estava me mandando embora porque não me queria. Ele estava me mandando embora porque me queria demais. Eu apertei meu hobby, virei nos calcanhares e fugi para a escuridão, deixando-o sozinho com o trovão e os fantasmas que ambos não podíamos superar. Meus corações ferozes, a tempestade lá fora não é a única que está em fúria. O que vocês acham que as cicatrizes de Jania realmente significam? E que vida ela está escondendo? E naquele momento, o toque de Shango foi um conforto ou um aviso de que ele está chegando muito perto da verdade? Deixem-me saber nos comentários abaixo. Um vestido é apenas uma armadura com lantejoulas. Foi o que eu disse a mim mesma enquanto olhava no espelho de corpo inteiro. O espelho. Shango havia enviado uma arara de vestidos dóceis em tons pastel, do tipo usado por mulheres que sorriem e assentem. Eu os devolvi. Se eu ia para a cova dos leões, eu não ia como um cordeiro. Eu escolhi um vestido de minha própria seleção. Veludo azul meia-noite, estruturado e afiado com uma fenda que subia perigosamente alto na minha coxa esquerda. Não era para sedução, era para acesso. Eu levantei a pesada barra de veludo. Preso contra minha coxa por uma liga de renda preta estava um bisturi de cerâmica. Não metálico, indetectável por varinhas, afiado como uma navalha. Eu era enfermeira, eu sabia exatamente onde ficava a artéria femoral. Se alguém me tocasse, eu não precisaria dominá-los. Eu só precisaria cortá-los no lugar certo e esperar 3 minutos para que sangrassem até a morte. Eu alisei o vestido. Eu não era Janaya, a enfermeira, esta noite. Eu nem era Jania, a mãe. Eu era o fantasma. Pronta? Shangu estava na porta. Ele estava vestindo um smoking que lhe caía como uma segunda pele. Todas as linhas afiadas e lã cara. Ele parou quando me viu. Seus olhos percorreram o vestido, a coluna exposta do meu pescoço, o batom escuro que eu havia aplicado como pintura de guerra. Você parece, ele pausou, procurando a palavra, letal. Esse é o ponto, eu disse pegando minha clutch. Vamos acabar com isso. A cúpula de negócios foi realizada no centro de convenções da ilha flutuante, uma bolha de vidro sentada no rio Han. Era um encontro das pessoas mais poderosas da Ásia, CEOs, políticos e as figuras sombrias que puxavam seus cordelinhos. Quando saímos do carro, o ar mudou. Shango me ofereceu seu braço. Eu o peguei. Seus músculos eram duros como rocha sob o tecido. Ele me puxou para perto, mais perto do que o necessário, travando meu corpo contra seu lado. Não era um gesto romântico. Era uma declaração. Meu. Nós passamos pelas portas duplas. A sala silenciou. Era o mesmo silêncio da noite do tapa, mas mais pesado. Centenas de olhos se voltaram para nós. Eles olharam para o dragão de Buzousan, o homem que supostamente nunca perdoava um insulto, caminhando de braço dado com a mulher que o havia humilhado publicamente. Mantenha sua cabeça erguida, Shango sussurrou, seus lábios roçando minha orelha enquanto caminhávamos pela multidão que se abria. À sua esquerda, o homem de terno cinza. Senador Kim, ele aceita subornos em Bitcoin. À sua direita, a mulher de vermelho. Madame Lee, ela administra a autoridade portuária e não paga um imposto legítimo
há 40 anos. Amigos encantadores você tem, eu murmurei, forçando um sorriso que não alcançava meus olhos. Eles não são amigos, eles são comida. Ele me conduziu para o centro da sala. Sua mão nunca deixou a parte inferior das minhas costas. Seu polegar traçou pequenos círculos possessivos contra o veludo do meu vestido, um lembrete constante de sua reivindicação. Era irritante, era intoxicante. Ronangu. A voz era como óleo escorregando sobre cascalho. Paramos. Um homem bloqueou nosso caminho. Ele era mais velho, com cabelos grisalhos penteados para trás e um sorriso que mostrava dentes demais. Ele segurava um copo de champanhe como uma arma. Meu sangue gelou. Eu o reconheci do dossiê que Shango havia me mostrado. Diretor Sang-Hune, o homem que ordenou o assassinato 6 anos atrás. O homem que me disse que Han estava morto. Diretor, Shango disse. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Shango não se curvou. Ele não sorriu. Ele ficou imóvel. A quietude absoluta de um tigre antes do bote. Eu não esperava vê-lo aqui. Eu pensei que você estava se aposentando. O mundo é interessante demais para deixar ainda. Sang-Hun riu. Seus olhos leitosos e predatórios deslizaram de Shango para mim. Ele me olhou de cima para baixo com um desdém não disfarçado. E quem é esta? Sang-Hun perguntou, girando seu vinho. Eu não sabia que você tinha um gosto por importações exóticas. Ela é a ajuda ou apenas um aluguel para a noite? O insulto pairou no ar, denso e feio. Shango apertou minha cintura. Eu senti a tensão se acumular em seu corpo. Uma mola prestes a estalar. Os guardas atrás de Sang-Hun se moveram, as mãos indo para seus casacos. Cuidado, diretor, Shango disse suavemente. Sua voz era terrivelmente educada. Você está falando com minha noiva. E ao contrário de você, eu não alugo lealdade. Eu a conquisto. Sang-Hun riu, um som seco e estridente. Noiva, uma enfermeira. Ora, Shango, não dilua a linhagem. Você precisa de uma rainha, não de uma serva que sabe esvaziar um penico. Shango deu um passo à frente. A violência era iminente. Eu apertei o braço de Shango, parando-o. Eu não precisava de um cavaleiro branco. Eu tinha um bisturi na minha coxa e uma língua mais afiada que qualquer lâmina. Eu dei um passo à frente, quebrando o controle de Shango, e sorri para Sang-Hun. Era meu melhor sorriso de enfermeira-chefe, aquele que eu usava em pacientes bêbados antes de sedá-los. Diretor Sang-Hun, não é? Eu disse, minha voz projetando-se claramente sobre a multidão emudecida. Ele piscou, surpreso por eu estar falando. Sim. Eu não pude deixar de notar, eu disse. Meus olhos examinando seu rosto clinicamente, o amarelamento da esclera em seus olhos, os angiomas em aranha em seu pescoço, o leve tremor em sua mão esquerda segurando aquele copo. Eu dei um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Você fala de linhagens, diretor, mas a sua está atualmente te envenenando. Isso é insuficiência hepática em estágio avançado, não é? Se você não parar de beber esse champanhe, você não viverá o suficiente para se preocupar com quem Shango se casa. Você estará morto antes que o trimestre fiscal termine. A multidão ofegou. Sang-Hun ficou violentamente vermelho. Ele abaixou seu copo, sua mão tremendo visivelmente agora que eu havia apontado. Você insolente. Eu não sou insolente, eu interrompi, enlaçando meu braço de volta ao de Shango. Eu sou uma profissional. E você, diretor, é um paciente com pouco tempo. Aproveite a festa. Eu senti o peito de Shango retumbar. Ele não estava rosnando. Ele estava rindo. Uma risada silenciosa e sombria de triunfo. Música! Shango latiu para a orquestra. A banda apressadamente começou uma valsa. Shango me levou para a pista de dança antes que Sang-Hun pudesse se recuperar. Ele me puxou para seu corpo. Sua mão engoliu a minha. Nós giramos, o mundo se embaçando em um rastro de ouro e luz. Insuficiência hepática, ele murmurou.
seus olhos dançando com diversão sombria. Isso é verdade? Ele tem 6 meses, talvez 4, eu respondi sem fôlego. Mas eu posso ter acelerado seus níveis de estresse. Você é perigosa, Jania. Eu te disse, eu não sou uma boneca. Não, ele sussurrou, me puxando rente a ele para que nossos corpos se movessem como um só. Você é uma rainha. Por um momento, no meio da pista de dança, eu esqueci o contrato. Eu esqueci o tiroteio. Eu apenas o senti. A força de sua mão, o calor de seu corpo, a forma como ele me olhava como se eu fosse a única coisa no universo que importava. Então eu vi por cima do ombro de Xangu no balcão do mezanino. Um flash, não um flash de câmera, o brilho de uma lente se ajustando no escuro. Um homem em uniforme de manutenção estava nos rastreando. Eu me enrijeci. Xangu, balcão, 3 horas. Xangu não olhou. Ele não quebrou o ritmo da valsa. Ele apenas nos girou, colocando suas costas largas entre mim e o atirador, me protegendo com seu próprio corpo. Eu o vejo. Ele sussurrou contra meu cabelo. É um atirador de elite? Reconhecimento? Ele disse, sua voz caindo para uma calma mortal. Eles estão tirando fotos. Eles querem prova do seu rosto, prova da fraqueza. O que nós fazemos? Ele me puxou para mais perto, seu aperto machucando. Não olhe para cima, ele comandou. Sorria. Sorria como se você me amasse. Sorria como se fôssemos o casal mais feliz de Seul. Se eles querem um show, vamos dar a eles uma tragédia. Eu olhei para ele. Eu forcei um sorriso em meus lábios, mas meus olhos estavam arregalados de medo. A guerra começou oficialmente, Jania. A felicidade é uma armadilha. Ela amolece suas bordas, embaça seus reflexos e te faz esquecer que em um mundo construído sobre violência, a paz é apenas a fase de recarregamento. Por 2 horas, eu esqueci. O sol da manhã entrava pela janela à prova de balas da cozinha, transformando as bancadas de mármore em um mar de ouro. O ar cheirava a café expresso e panquecas. Era doméstico. Era terrivelmente normal. Xangu estava no fogão, usando calças de moletom cinzas e uma camiseta branca que esticava apertada em suas costas. Ele não era o titã de Buzousan agora. Ele era apenas um homem tentando virar uma panqueca sem quebrá-la. Está tudo no pulso, eu provoquei, sentada na ilha com uma caneca de café. A viscosidade da massa é inconsistente, ele resmungou, embora um sorriso puxasse o canto de sua boca. Ele conseguiu virar uma, colocando-a no prato de Cassian. Cassian, sentado ao meu lado, aplaudiu. Bom trabalho, pai! A palavra pairou no ar. Pai. Xangu congelou. Ele olhou para Cassian, seus olhos suavizando de uma forma que me fez doer o peito. Ele estendeu a mão, bagunçando o cabelo de Cassian com uma mão que havia quebrado ossos e assinado sentenças de morte. Coma inteligente, Xangu disse suavemente. Então ele olhou para mim. O calor em seu olhar não era a fome predatória da noite anterior. Era mais quente. Ele andou ao redor da ilha, inclinando-se até que seu rosto estivesse a centímetros do meu. Ontem à noite, ele murmurou, seu polegar roçando meu lábio inferior. Você foi incrível. Eu não via ninguém calar Sang-hun assim há 1 década. Eu apenas disse a verdade, eu sussurrei. Talvez, ele disse, inclinando-se mais perto, seus olhos caindo para minha boca. Ou talvez você realmente seja uma rainha. Ele ia me beijar. E Deus me ajude. Eu ia deixá-lo. Eu me inclinei para a frente, fechando a lacuna. Slam. As portas da cozinha se abriram, batendo nas paredes com um estalo como um tiro. Xangu girou, seu corpo instantaneamente mudando de amante para assassino. Ele se colocou entre nós e a porta antes que eu pudesse sequer piscar. Era o chefe de segurança, Moke. Atrás dele, 3 guardas armados. Eles não estavam em modo de espera. Suas armas estavam sacadas. Guardem as armas! Xangu latiu, sua voz caindo para um rosnado. Vocês estão assustando o menino. Eu não posso fazer isso, chefe, Moke disse.
Ele não olhou para Xangu. Estava olhando para mim, e o olhar em seus olhos era ódio puro e não adulterado. Explique, Xangu disse. A temperatura na sala despencou. Moke deu um passo à frente, segurando um tablet. Nós fizemos uma varredura do tráfego de rede da noite passada. Durante a gala, enquanto você estava dançando, Xangu pegou o tablet. Ele deslizou pela tela uma vez, 2 vezes. Suas costas enrijeceram. A postura relaxada da manhã desapareceu, substituída pela tensão de um cabo de aço prestes a se romper. Isso é um erro, Xangu disse, mas sua voz não tinha convicção. Não é, Moke insistiu. Transmissão de saída criptografada nível 5 de mascaramento. Originou do telefone dela, chefe. Os registros de data e hora coincidiram com o momento em que ela pisou na varanda. Xangu se virou lentamente. O homem que havia me olhado com calor 10 segundos atrás havia sumido. Em seu lugar estava o dragão. Seus olhos eram vazios de luz. 2 buracos negros que engoliam tudo. Para quem você enviou? Ele perguntou. Sua voz era tão quieta que era aterrorizante. Enviar o quê? Eu me levantei, meu coração batendo forte. Eu não enviei nada. Eu nem tenho as chaves de criptografia para... Não minta! Xangu rugiu. O som sacudiu a sala. Cassian choramingou, escorregando de seu banco para se esconder atrás das minhas pernas. Xangu jogou o tablet na ilha de mármore. Ele deslizou pela superfície, parando bem na minha frente. Eu olhei para baixo. Era um registro de bate-papo. Remetente, Jade Wright. Destinatário, diretor Sang-Hoon. Mensagem, alvo confirmado. O ar é viável. Confiança estabelecida. Prossiga com a fase 2. Eu não escrevi isso. Eu disse, minha voz tremendo com uma mistura de medo e fúria. Xangu, isso é um deepfake. Qualquer um poderia ter clonado meu e-mail. Olhe a sintaxe. O ar é viável. Eu não falo assim. Não, ele disse dando um passo mais perto. Mas um fantasma fala. Ele estendeu a mão e agarrou meu braço. O braço com a cicatriz. Seu aperto era doloroso. As cicatrizes, a triagem de combate, a forma como você lidou com Sang-Hoon. Eu pensei que você era uma sobrevivente, ele sibilou. Seu rosto a centímetros do meu, contorcido em uma careta de traição. Mas você é apenas uma operadora. Você me enganou. Você usou meu filho para entrar. Eu sou a mãe dele, eu gritei, tentando puxar meu braço para libertá-lo. Eu nunca o colocaria em perigo. Você já o fez. Ele me soltou com um empurrão que me fez cambalear para trás contra os armários. Sua mão foi para sua cintura. Ele puxou sua arma. Chefe, Moke advertiu. Não na frente do garoto. Xangu me encarou pelo cano da arma. O olho de metal preto não piscou. Eu vi seu dedo apertar o gatilho. Por um segundo eu pensei que ele faria. Eu pensei que ele me terminaria ali mesmo na cozinha onde fizemos panquecas. Saia, ele sussurrou. Xangu, por favor. Saia, ele gritou, antes que eu coloque uma bala no seu coração para ver se ele é tão preto quanto o meu. Eu me apressei para agarrar Cassian. Vamos, bebê. Nós estamos indo embora. Não, Xangu sinalizou para os guardas. 2 homens me agarraram. Outro agarrou Cassian. Não, mamãe, Cassian gritou, debatendo-se nos braços do guarda. Me solte. Pai, faça-os parar. Leve o menino para o quarto seguro. Xangu ordenou, sem olhar para seu filho. Ele manteve sua arma apontada para mim. Ele fica. O ativo está comprometido, mas o ar permanece. Ele não é um ativo. Eu lutei, chutando e arranhando. Eu dei um golpe sólido na garganta de um guarda, mas o outro bateu a coronha de seu rifle em minhas costelas. Eu ofeguei, o ar saindo dos meus pulmões. Xangu, não faça isso. Eles estão te armando. Olhe o registro de data e hora. É uma armadilha. Joguem-na para fora, Xangu disse, virando as costas para mim. Se ela pisar na propriedade novamente, matem-na. Eles não me levaram para a cidade. Eles me arrastaram até o portão principal e me empurraram para o asfalto.
Você tem sorte de ele ainda ter um ponto fraco. Moke zombou, jogando minha bolsa lá atrás de mim. Eu teria te enterrado na floresta. Os pesados portões de ferro gemeram, fechando-se com um estrondo final que ecoou como uma sentença de prisão. Eu estava deitada no pavimento molhado, ofegando por ar, agarrando minhas costelas machucadas. A chuva havia começado novamente, fria e implacável, encharcando minha blusa fina. Dentro dos muros, meu filho estava chorando. Dentro dos muros, o homem que eu amava. Sim, Deus me ajude, amava. Pensou que eu era uma traidora. Eu deveria ter sido quebrada. Eu deveria ter me encolhido e chorado. Mas enquanto a chuva lavava o sangue do meu lábio, algo mais aconteceu. As lágrimas pararam. Eu me sentei. Eu empurrei o cabelo molhado do meu rosto. Eu olhei para a imponente fortaleza, para as câmeras de segurança piscando em vermelho nas paredes. Moke. O timing era muito perfeito. A evidência era muito arrumada. E ele havia sido quem a encontrou. Eu não era a espiã. Eu era o obstáculo. Eles precisavam que eu fosse embora para que pudessem chegar a Xangu. Eles precisavam da mãe fora do caminho para que pudessem manipular o ar. Eu me levantei. Eu limpei a lama dos meus joelhos. Meus olhos, que estavam cheios de pânico momentos atrás, ficaram frios, gelados. Eu me virei para a câmera montada no pilar do portão. Eu encarei diretamente a lente, sabendo que Moke estava assistindo. Eu não gritei. Eu não implorei. Você acha que está protegendo-o, me mandando embora? Eu sussurrei, minha voz perdida no vento, mas minha intenção clara. Você apenas abriu a porta para eles matarem vocês dois. Eu me virei e comecei a andar. Não em direção à cidade, mas para as sombras. A enfermeira havia sumido. O fantasma estava de volta. E ela ia queimar aquela fortaleza até o chão para ter seu filho de volta. Uma enfermeira cura. Uma mãe nutre. Um fantasma elimina. O porão da clínica veterinária abandonada em Incheon cheirava a água sanitária e medo animal. Era apropriado. Eu estava em frente a um espelho rachado, mas a mulher que me encarava não era Janai Wright, a enfermeira-chefe pediátrica. Ela havia sumido. Eu apertei as tiras do colete de Kevlar sobre meu peito. Era tecnologia roubada, leve, mas classificada para parar uma bala 9mm. Eu não tinha um cinto tático. Eu tinha um kit cirúrgico modificado. Na alça da minha coxa esquerda, 4 seringas de epinefrina concentrada. Na bainha da minha bota direita, uma faca de combate de cerâmica. Em minha mão, uma P226 Sig Sauer silenciada que eu desenterrei de um esconderijo que enterrei 6 anos atrás, pouco antes de decidir ser uma boa pessoa. Ser boa quase matou meu filho. Eu engatilhei a corrediça. O som era uma promessa mecânica nítida. Eu não estava indo para a fortaleza para negociar. Eu não estava indo para provar minha inocência. Eu estava indo para realizar uma cirurgia. O tumor era Moke, e o procedimento seria invasivo. A fortaleza estava queimando. Eu podia sentir o cheiro da parede do perímetro. O cheiro acre de plástico derretendo e madeira cara. Os sensores na parede externa estavam mortos, desativados por dentro. Moke não apenas abriu a porta. Ele havia estendido o tapete vermelho para o esquadrão de extermínio de Sanghuni. Eu não peguei o portão da frente. Aquilo era uma armadilha. Eu me movi para a face norte do monólito de calcário. Durante meu exílio na Gaiola Dourada, eu havia memorizado cada centímetro desta prisão. Eu sabia que as saídas de controle de clima para a adega de vinho eram mais largas do que o código padrão. Eu escorreguei pela grade, caindo no fosso frio e escuro. Eu rastejei. Meus cotovelos rasparam no metal, mas eu não senti. Eu apenas senti o ritmo pulsante do meu coração, batendo um tambor de guerra frenético. Cassian, Cassian, Cassian. Eu caí da ventilação para a despensa, aterrissando silenciosamente agachada. A casa soava como um matadouro. Tiros ecoavam do foyer principal.
Botas pesadas batiam no mármore acima. Eu me movi. Eu flui pelas sombras da cozinha. A mesma cozinha onde Xangu havia feito panquecas 48 horas atrás. Agora estava cheia de buracos de bala. O corpo de uma empregada jazia perto da geladeira. Eu não parei. Eu não podia salvar os mortos. Eu alcancei a porta de serviço que se abria para o mezanino com vista para o foyer. Eu congelei. Abaixo de mim, o grande hall de entrada era uma zona de guerra. O chão de obsidiana estava escorregadio de sangue. Corpos. Os guardas leais de Xangu estavam espalhados como brinquedos quebrados. E ali, atrás de uma mesa de mármore derrubada perto das portas da biblioteca, estava Xangu. Ele era um desastre. Sua camisa de smoking estava rasgada, encharcada de carmesim no ombro. Ele estava disparando sua pistola com a mão esquerda, seu braço direito pendurado inutilmente ao lado. Ele estava pálido, suando, encurralado. 6 mercenários em equipamento tático completo avançavam sobre ele em uma falange. Eles não estavam correndo. Eles estavam brincando com ele. Eles sabiam que o dragão de Buzusan estava desdentado. "Entregue o menino Han!" Um deles gritou. "E faremos isso rápido." Xangu não respondeu. Ele apenas atirou novamente, derrubando um homem, mas seu carregador clicou vazio. Ele largou a arma. Ele alcançou uma faca em seu cinto, balançando em seus pés. Ele ia morrer. Ele ia morrer protegendo a porta da sala onde ele pensava que Cassian estava seguro. Eu puxei o pino da granada de efeito moral que eu havia montado com sinalizadores de magnésio. "Feche os olhos, Xangu", eu sussurrei. Eu joguei a granada sobre o corrimão. Bang! Uma supernova de luz branca detonou no centro do foyer. Os mercenários gritaram, agarrando seus olhos. Eu não esperei o zumbido desaparecer. Eu saltei sobre o corrimão. Eu atingi o chão em um rolamento, surgindo atrás do mercenário líder. Antes que ele pudesse piscar as manchas de sua visão, eu enfiei a faca de cerâmica na lacuna entre seu capacete e seu colete. Medula espinhal cortada, ele caiu sem um som. Eu girei. 2 tiros. Tip, tip. O segundo e terceiro homens caíram, buracos em suas têmporas. O quarto homem, piscando cegamente, balançou seu rifle descontroladamente. Eu me abaixei sob o cano, varrendo suas pernas. Quando ele atingiu o mármore, eu não atirei. Eu enfiei uma seringa de epinefrina pura em sua artéria carótida. Seu coração explodiria em 30 segundos. Os 2 últimos homens recuaram, percebendo que o predador havia mudado. Eu levantei minha arma, meu rosto uma máscara de pedra. 2 tiros limpos. O silêncio retornou ao foyer, quebrado apenas pelo gorgolejar dos homens morrendo e pela respiração pesada e ofegante do homem atrás da mesa. Eu me virei. Xangu estava me encarando. Ele estava caído contra o mármore, seu rosto cinzento, seus olhos arregalados de choque. Ele ainda segurava sua faca, tremendo, apontada vagamente em minha direção. Ele olhou para os corpos. Ele olhou para o equipamento tático. Ele olhou para a mulher que ele havia jogado na chuva. "Jania", ele ofegou, sangue borbulhando em seus lábios. Você é a espiã." Eu caminhei até ele. Eu não ofereci conforto. Eu não o abracei. Eu guardei minha arma no coldre e me agachei, agarrando seu queixo para forçá-lo a olhar para mim. "Eu não sou uma espiã", eu disse, minha voz fria e dura como aço. "Eu sou uma mãe, e você está sangrando até a morte." Eu rasguei a barra da minha camisa, pressionando o tecido em sua ferida no ombro. Ele gemeu, sua cabeça caindo para trás. "Por quê?", ele sussurrou. "Eu te exilei." "Porque você foi estúpido", eu retruquei. "E porque meu filho precisa de um pai, mesmo que esse pai seja um idiota que confia nas pessoas erradas." Eu peguei um rifle descartado de um mercenário morto e o enfiei em sua mão boa. "Você pode se levantar?" "Eu acho que minha perna está quebrada." Eu não pedi um diagnóstico. Eu perguntei se você pode se levantar. Ele olhou para mim. O choque em seus olhos começou a desaparecer,
substituído por um lampejo do fogo que eu conhecia. Ele cerrou os dentes, um rosnado baixo crescendo em sua garganta. Ele usou o rifle como muleta e se levantou, balançando, mas de pé. Bom, eu disse, guarde as perguntas para depois. Se você quer que nosso filho veja o nascer do sol, você vai me ajudar a matar o resto dessas pessoas. Ele assentiu, um sorriso sombrio tocando seus lábios ensanguentados. Sim, senhora. Então um som rasgou o silêncio. Um grito agudo. Aterrorizado. Cassian veio da biblioteca, o quarto seguro. A cabeça de Xangu se virou para as portas duplas. Não! As portas rangeram abertas. Moke saiu. Ele estava usando Cassian como escudo humano. Uma arma estava pressionada contra a pequena têmpora do meu filho. Cassian estava soluçando, seu rosto molhado de lágrimas, suas pequenas mãos agarrando o braço de Moke. Larguem as armas! Moke gritou, sua voz rachando de pânico. Larguem-nas ou eu pinto as paredes com os miolos dele. Xangu congelou. O rifle baixou. Eu não congelei. Eu calculei. Distância, 15 metros. Alvo, olho esquerdo de Moke. Obstrução, alta. Eu olhei para Xangu. Ele olhou para mim naquela fração de segundo. A traição, as mentiras, o exílio, tudo evaporou. Nós não éramos amantes. Nós não éramos inimigos. Nós éramos pais juntos. Xangu, eu sussurrei. No meu sinal, eu respondi, nós nos movemos como um só. A biblioteca era um crematório para palavras. Séculos de história, encadernados em couro, estavam se transformando em cinzas enquanto o fogo, alimentado pelo oxigênio que entrava do foyer estilhaçado, lambia as prateleiras de mogno. O calor era um peso físico pressionando meus globos oculares, sugando a umidade dos meus pulmões. Mas a coisa mais mortal na sala não era o fogo. Era o homem parado em frente à lareira em chamas. Moke estava desmoronando. O chefe de segurança, polido e estoico, havia sumido. Em seu lugar estava uma criatura de suor e raiva tremulante e frenética. Seu braço estava apertado ao redor da garganta de Cassian. O cano de sua Glock estava pressionado tão forte contra a pequena têmpora do meu filho que fez uma marca em sua pele macia. Fiquem para trás, Moke gritou, saliva voando de seus lábios. Eu farei isso. Eu juro por Deus que abrirei o crânio dele. Xangu estava a 3 metros de distância, balançando como uma árvore quebrada em uma ventania. Seu sangue estava pingando no tapete persa, contando os segundos de sua vida. Mas sua arma estava firme. Seus olhos estavam fixos em Moke. Por que, Moke? Xangu perguntou, sua voz baixa, ignorando as chamas rugindo atrás dele. Você era meu irmão. Eu era seu servo. Moke rugiu. Eu construí este império enquanto você brincava de rei. E então você a trouxe. Ele puxou a arma em minha direção. Você amoleceu, Han. Você começou a olhar plantas baixas para berçários em vez de rotas de suprimento. Você ficou fraco. Eu fiz isso para salvar a organização de sua sentimentalidade. Você não salvou nada, eu disse, minha voz cortando o crepitar do fogo. Eu me aproximei de Xangu. Éramos uma frente unida, um rei moribundo e sua rainha exilada. Você apenas a queimou porque tinha ciúmes de nunca poder sentar no trono. Cale a boca, vadia! Moke mudou sua mira para mim. Esse foi o erro. Por uma fração de segundo, a arma deixou a têmpora de Cassian. Eu travei os olhos com meu filho. Cassian estava aterrorizado, lágrimas escorrendo por seu rosto manchado de fuligem. Mas seus olhos eram os olhos de Xangu. Eles estavam analisando. Eles estavam esperando. Cassian, eu disse, minha voz assustadoramente calma. Você se lembra do protocolo de besta? Moke piscou, confuso. O quê? Os olhos de Cassian se arregalaram. Ele se lembrou. Sim. Treinamento de anafilaxia.
Quando a garganta fecha, você cai no chão para preservar o fluxo de oxigênio. Você se torna peso morto agora. Cassian, eu gritei. Caia! Cassian não hesitou. Ele ficou mole. Ele desabou instantaneamente. Todo o seu peso corporal arrastando o braço de Moke. Moke tropeçou, seu equilíbrio comprometido pelo peso morto súbito. Seu pequeno... Mas Cassian não havia terminado. Enquanto caía, sua mão enfiou no bolso. Ele puxou o pequeno robô aranha metálico. Aquele que Shangu o havia ajudado a otimizar na sala de jogos. Ele apertou o chassi. Screech! O robô emitiu um loop de feedback de alta frequência, uma arma sônica que Cassian havia acidentalmente codificado dias atrás. Era um guincho eletrônico penetrante que estilhaçou o ar. Moke se encolheu. Foi um microsegundo de instinto. Ele apertou as mãos sobre os ouvidos, a arma balançando descontroladamente. Shangu! Eu gritei. Nós nos movemos em perfeita sincronização letal. Shangu não atirou. Ele não podia arriscar acertar Cassian. Ele se lançou para frente. Um escudo humano mergulhando na linha de fogo. Bang! Moke apertou o gatilho cegamente. O corpo de Shangu estremeceu no ar. Um spray de névoa vermelha irrompeu de seu peito. Ele atingiu o chão, deslizando sobre Cassian, cobrindo o pequeno corpo de seu filho com sua própria estrutura quebrada. Moke olhou para baixo, um sorriso triunfante contorcendo seu rosto, enquanto ele apontava a arma para as costas de Shangu para o tiro fatal. Ele esqueceu do fantasma. Eu não corri, eu não gritei, eu mantive minha posição, levantei a Sig Sauer e exalei. O mundo desacelerou. Eu vi a gota de suor na testa de Moke. Eu vi a loucura em seus olhos. Eu vi a percepção amanhecer nele de que ele havia cometido um erro fatal na priorização de alvos. Eu apertei o gatilho. Thip! Um tiro. A bala entrou no olho esquerdo de Moke e saiu pela parte de trás de seu crânio, levando sua inveja, sua ambição e sua vida com ela. Ele caiu como uma pedra. Pá! Cassian gritou de debaixo da pilha de corpos. Eu larguei minha arma e corri pela sala, deslizando de joelhos ao lado deles. O calor era insuportável agora. As estantes estavam desabando, chovendo faíscas ao nosso redor como confete de fogo do inferno. Eu empurrei o corpo pesado de Shangu de cima de Cassian. Cassian, mova-se! Vá para a janela! Cassian saiu rastejando, ileso, mas tremendo. Eu me virei para Shangu. Ele estava de costas, olhando para o teto em chamas. Sua camisa era uma ruína de sangue. A bala o havia atingido alto no peito. Han, eu engasguei, pressionando minhas mãos diretamente na ferida. O sangue estava quente, pulsando contra minhas palmas. Han, fique comigo. Ele tossiu, um som úmido e rouco que trouxe espuma rosada aos seus lábios. Seus olhos encontraram os meus. Eles estavam embaçando. Eu o peguei? Ele sussurrou. Você o pegou? Eu solucei, rasgando a barra do meu colete tático para estancar a ferida. Você o salvou, homem estúpido e teimoso. Você o salvou. Bom, ele ofegou. Sua mão pesada e manchada de fuligem tateou pela minha. Ele agarrou meus dedos fracamente. O fogo está quente. Não, não, não. Você não vai morrer. Eu me inclinei sobre ele, usando meu corpo para protegê-lo dos detritos que caíam. Eu estava pressionando com tudo o que tinha, tentando manter a vida dentro dele. Eu não passei pelo inferno e voltei apenas para vê-lo desistir de mim agora. Respire, Han. Isso é uma ordem. O telhado gemeu. Uma viga enorme desabou do outro lado da sala, enviando uma onda de faíscas sobre nós. Sirenes começaram a uivar à distância. O primeiro sinal de que o mundo exterior havia notado que a fortaleza do dragão estava queimando. Os olhos de Shangu vibraram. Ele olhou para mim, vendo as lágrimas abrindo caminho pela fuligem em meu rosto. Ele viu o amor feroz e aterrorizante que eu havia tentado tanto esconder. Você voltou, ele sussurrou.
um fantasma de um sorriso tocando seus lábios ensanguentados. Eu me inclinei, pressionando minha testa contra a dele, nossas respirações se misturando na fumaça. Eu nunca fui embora, Han. Eu prometi a ele, minha voz falhando. Eu só tive que encontrar meu caminho através da escuridão. Seus olhos se fecharam, seu aperto em minha mão afrouxou. Han, Han. Eu olhei para Cassian, que estava encolhido perto da janela, nos observando. Nós temos que movê-lo. Eu disse, minha voz se transformando no aço do cirurgião. Agarre os pés dele, Cassian. Nós estamos saindo desta casa, todos nós. 6 meses. Foi o tempo que levou para as cicatrizes desaparecerem e para os ventos varrerem as últimas cinzas da antiga fortaleza. Nós não apenas reconstruímos, nós reinventamos. Construímos um mundo sobre as ruínas, onde as paredes eram feitas de vidro em vez de calcário, convidando o sol a testemunhar nossa sobrevivência. A nova propriedade é um paraíso moderno de jardins de jasmim e espaços abertos. Embora por baixo da beleza esteja uma grade de segurança que faria o Pentágono parecer um playground. Eu ajustei a lapela do meu blazer branco Dior, a seda fria contra minha pele. Meu estetoscópio pendia solto em meu pescoço, minha corrente de prata de cargo. Eu não era apenas a mulher da casa. Eu era a Dr. Jania Wright, diretora da Fundação Médica Han e a arquiteta do nosso novo futuro legítimo. Este é um negócio delicado, Sr. Han. O homem do outro lado da mesa zombou. Sr. Choi, um parceiro de logística de Incheon, que ainda cheirava a arrogância do velho mundo, mal me deu um olhar. Talvez você devesse verificar o menu do jantar. Os homens têm coisas de gente grande para discutir. Xangu sentou-se na poltrona de couro em frente a ele. Ele não rugiu. Ele não buscou uma arma. Ele simplesmente recostou-se, sua mão repousando na cabeça de uma elegante bengala de ébano, o único troféu visível do fogo que tentou reivindicá-lo. A leve manqueira que ele carregava agora não sinalizava fraqueza. Isso o fazia parecer um leão que havia visto o fim do mundo e decidiu voltar dele. Xangu sorriu, seus olhos brilhando com um tipo perigoso de orgulho, enquanto ele gesticulava em minha direção. Ela não está pedindo sua permissão, Choi. Ela está lhe dando um diagnóstico. Eu não levantei minha voz. Eu não precisei. Eu abri um arquivo no meu tablet e o deslizei pela superfície de mogno. Sr. Choi, eu disse, meu tom tão clínico quanto um necrotério. Você está desviando 3% das rotas de transporte médico. É um trabalho desleixado. Mas, mais importante, eu revisei seus sinais vitais. Você teve um marca-passo instalado em 2021. A criptografia daquele modelo específico é uma piada. Eu poderia hackear a frequência deste iPad e parar seu coração antes mesmo de você terminar seu whisky. Agora, você quer assinar o novo contrato com a taxa de royalties de 15% ou vamos ver quanto tempo sua bateria dura? Choi ficou de um tom cinzento doentio. Ele olhou para Xangu, buscando uma misericórdia que ele não encontraria. Então de volta para mim. Com uma mão que tremia violentamente, ele assinou o papel e fugiu da sala. Você está ficando mais malvada, Xangu murmurou, levantando-se. Ele atravessou a sala, seu andar irregular, mas sua presença absoluta. Estou ficando protetora, eu respondi, entrando em seus braços. O cheiro dele, sândalo e chuva, era a única coisa que realmente podia acalmar o fantasma dentro de mim. A porta se abriu antes que ele pudesse me beijar. Mãe, pai, olhem! Cassian entrou derrapando na sala, segurando um drone que parecia uma libélula metálica. Eu consertei o giroscópio de estabilização. Eu ignorei o limitador de altitude. Ele pode pairar silenciosamente por 3 horas agora. Xangu riu, um som rico e descontraído que preencheu a casa. Ele puxou Cassian para um abraço de um braço e então olhou para mim por cima da cabeça do nosso filho. Seus olhos estavam suaves, os vazios finalmente cheios de luz. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro não havia um diamante delicado.
Era uma pesada aliança de platina gravada com o brasão da família Han. Para a parceira que salvou o império, ele sussurrou, deslizando o peso dela no meu dedo. E a mulher que salvou minha alma. Eu olhei para o anel, então para os dois homens que eram todo o meu universo. Eu costumava limpar o sangue de estranhos por salário mínimo. Eu costumava ser um fantasma na minha própria vida. Agora eu comando a cidade que tentou me quebrar. O cheiro de água sanitária é uma memória distante substituída pelo cheiro de jasmim, o calor do homem que eu amo e o futuro que lutei para manter. Mas enquanto o sol se põe sobre o rio Han, banhando a cidade em um brilho carmesim sangrento, uma motocicleta preta elegante para nos portões externos, o piloto não fala. Ele joga um pesado envelope preto na caixa de correio e desaparece na noite como uma sombra. Dentro, dobrada sob a aba, há uma única fotografia granulada minha de meus dias como uma agente fantasma, coberta de sangue, segurando uma arma e parecendo muito uma mulher que não terminou seu trabalho. No rodapé, escrito em tinta vermelha, que se parece demais com sangue fresco, estão 6 palavras. O passado nunca fica enterrado, agente Wright. Vejo você na primavera. Eu amo essas histórias. Eu amo que o caráter das mulheres seja inteligente, esperto. Continue escrevendo. Estou compartilhando suas histórias com meus amigos.